Inclusive, né, nós tivemos uma colocação de uma das nossas ouvintes, Ana Maria, que sempre está conosco. Muito obrigado mais uma vez, Ana Maria, né, que ela fala sobre isso mesmo, que o primeiro passo é se qualificar. Né? A pessoa não pode querer se lançar, não é só no exterior, não. Em qualquer mercado, se ela não está preparada para isso. Né? Qualquer mercado que você queira entrar ou consolidar ou iniciar uma carreira, você precisa se qualificar, né? Entender, buscar aprender, ler sobre aquilo. E no caso de um país, ainda é necessário que conheça um pouco da cultura, né? Do clima, né? Da forma que aquelas pessoas se relacionam, para poder também estar preparado. Então, o primeiro passo é esse. Em vez de eu ficar me preocupando só com as dificuldades, é eu criar condições para, independentemente das dificuldades, ser capaz de fazer, de aparecer, né, de estar preparado para mostrar que eu sou capaz, que eu tenho competência para aquela colocação que eu estou me posicionando, né, que eu estou me colocando. Entendeu? Eu acho que esse é um ponto importante que nós precisamos colocar. Eu não tenho valores suficientes no meu bolso, mas eu tenho vontade de ter uma carreira internacional. Gente, eu vou estudar de noite, meia horinha, 15 minutos de inglês, de russo, seja qual for, todo dia antes de dormir. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Quando eu entro na faculdade, quando eu dou aula e eu pego o pessoal de primeiro período, segundo período, né, porque como eu sou coordenador, eu pego alunos recentes entrando, eu levanto assim: quantos sabem falar inglês bem? Mais ou menos, não me interessa. Só quem fala bem. É aquele que eu vou entrevistar agora em inglês e vai ter uma oportunidade. Quando tem dois ou três, uma turma de 500, é muito, de 50, desculpe, é muito. Aí eu pergunto para os outros 47, por que você não sabe inglês? Não aceito duas desculpas, falta de dinheiro e de tempo. Eles não conseguem justificar. Quando eu tiro dinheiro e tempo, eles não conseguem justificar. Não, mas eu não tenho. Não, dinheiro e tempo eu não aceito. Por quê? Tempo. Se você dorme meia-noite, meu amigo, passa a dormir meia-noite e 15, meia-noite e 20. Pega o seu celularzinho, desce aí um desses muitos aplicativos e começa a falar. Daqui a pouco você está conversando com alguém no exterior e vai aprender. Meu filho, por exemplo, aprendeu alemão assim, em 1900 e pouco, lá atrás. Né? Computador ainda era quase que de manivela, entendeu? Então ele acabou fazendo uma amizade, assim, ele já sabia inglês, quis aprender alemão, conseguiu uma amiga alemã e aprendeu. Sabe quanto isso custou para mim? Zero. Isso é vontade, isso é garra. Isso todos nós temos. Agora, nós temos que ser resilientes. Eu estava até olhando aqui, a Ana falou sobre isso, né? Sobre essa resiliência. Se nós, né? A resiliência é que faz essa seleção sobre aqueles que irão conseguir atingir os seus objetivos ou não, seja nacional ou internacional. Né? E o Bernard está aqui, gente, mostrando para a gente que é possível que a gente consiga realmente atingir os nossos objetivos, seja ele qual for. Está mostrando como é viável, se você assim desejar, ter uma carreira fora, uma carreira exclusivamente fora, uma carreira que você vá começar lá e que venha terminar aqui, e trazer tecnologia, né, trazer novos conhecimentos para o nosso país. Não é verdade? O que é que você me diz? Josué, olha, deixa eu só me acrescentar nisso aí. Acho que os pontos que você levantou são perfeitos. Tudo que você atingir na vida depende de esforço pessoal, né? Quando quis estudar lá fora, eu trabalhava na empresa junto com a Cristina na época, e eu era gerente de marketing e vendas em São Paulo, e acabava o meu expediente, eu ficava no escritório e eu ficava estudando. Eu, final de semana, ficava estudando, abri mão de finais de semana, porque eu tinha um objetivo claro. Eu sabia que para atingir aquele objetivo, eu ia fazer a prova do TOEFL, a prova do GMAT, eu tinha que preparar uma série de outras, buscar responder perguntas que essas universidades te enviam, você tinha que fazer aquilo de forma muito bem feita. Isso tudo demanda esforço, né? Você tem um esforço para entender as regras do jogo. Por exemplo, voltando lá para Maria Luísa, que perguntou sobre consultoria, as consultorias têm uma forma de entrevistar. E existe muita informação online sobre como elas entrevistam. Você pode buscar aí, fazer um Google, e você vai encontrar
uma enorme quantidade de material que explica isso. E você pode estudar esse material que essas próprias empresas oferecem e você vai se qualificando, mas isso tudo demanda esforço, né? Então você tem que gastar um tempo e vale a pena você conversar com pessoas que têm experiência, pessoas que podem te ajudar, porque revendo, por exemplo, seu currículo, revendo suas cartas de apresentação, te dando toques sobre como você se prepara melhor, onde você pode estudar, onde você pode conseguir um financiamento. Então, é aquela história, quem tem boca vai a Roma, e você tem que usar isso, tem que conversar com a sua rede de relacionamentos, explicar o que você está tentando atingir e buscar a ajuda dessas pessoas, né? Pode ser seu professor, podem ser conhecidos que estão já embarcaram nessa trajetória, que podem te ajudar dando mais informações. Mas o esforço pessoal é, obviamente, fundamental para você ser bem-sucedido e atingir esses objetivos. Com certeza. É. Inclusive, a Ana falou aqui sobre isso. Ó. Olha só, uma das formas da gente se manter atualizado a Ana colocou aqui, ó, eu estudo geopolítica internacional todos os dias, de forma gratuita pelo YouTube. Tá? E hoje ela deu uma pausa para ouvir aqui a gente do Papo Transparente. O Papo Transparente também traz, através do Bernard e outros, né, convidados que a gente tem, sempre a oportunidade de conhecer novos mercados, conhecer novas opções, né, trazendo experiência de profissionais que estão nessa vivência diária, com essa experiência diária. É uma forma de você se preparar, para você estar mais apto para concorrer, porque o mercado é concorrente, né? A gente precisa estar pronto para dar conta. Eu acho que esse seu depoimento pessoal foi fundamental para que a gente possa perceber a importância de conhecer, para poder se preparar, para poder estar apto e pegar a oportunidade, porque ela vai aparecer. Eu tenho certeza disso. E agora eu vou dar outro depoimento disso que eu falo com os meus alunos. Eu já dou aula há algumas décadas e tem muitos alunos que são diretores de grandes empresas, né? Então, eu tenho alunos que são donos de organizações, diretores, né, estão em posições executivas assim bastante pesadas e importantes no Brasil e no exterior. Tem um aluno que é diretor de uma empresa lá no Japão também, entendeu? Então, é importante. São alunos que sentaram comigo ali, que estavam ali sentadinho, né, aos 20 e poucos anos, aos 30 e poucos anos, aos 40 e poucos anos, que hoje é normal, um aluno com 40 e poucos anos, e que hoje estão em posições ainda melhores, né? E dentro de organizações, né? Pessoas que buscaram isso aí, que buscaram se informar, que conheceram as oportunidades, porque às vezes a gente não conhece a oportunidade. E o Papo Transparente está aí para isso, para te trazer e te mostrar as oportunidades. Por isso, não deixe de se inscrever no nosso podcast, não deixe de dar toque no sininho, porque isso é muito importante para nós. Mas é importante para você também, para saber as novidades, saber os assuntos que a gente vai trazer. Não é, Cristina? Com certeza. Então, Fala, gente, aproveitem e façam suas perguntas. O nosso tempo passa rápido, é curto. Já está passando, já está passando. Eu não queria alongar, mas eu queria falar aqui rapidamente uma coisa que o Josué colocou, e o Bernard também. Como sempre, eu sou um fofoqueiro, né? Sempre conto coisas de alguém. Tem uma experiência que eu acho fenomenal, que é a do ator Sidney Poitier, que acho que aí vem o pessoal da minha faixa etária, né? Quem se lembra do filme Agora Ferrou. Aí sempre me dá o AVC. Adivinha quem veio para jantar? Foi o Mestre com Carinho, não? O Mestre com Carinho foi o que eu estava pensando, mas tem esse outro também. Mas, enfim, Sidney Poitier é haitiano, né? Ele é do Haiti, de origem, a língua que ele fala é uma coisa parecida com o francês, e ele entrou nos Estados Unidos para tentar a carreira como ator, né? E, obviamente, não sabia falar inglês. E não conseguia trabalhar, porque simplesmente ele não falava inglês. E aí um cara falou, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender o inglês. Depois você tenta, né? E aí, naquela época,
tá? Ele pegou um jornal velho, tá? Não é que ele comprava jornal todo dia, não. Ele pegou um jornal velho para poder ler inglês e ele tinha um radinho onde ele ouvia um radialista famoso, Walter Cronkite, que tinha uma voz muito bem, para ele poder assimilar aquela dicção, né, daquele inglês bem... E foi assim que ele aprendeu inglês, lendo um jornal velho, que era a única coisa que ele podia adquirir, né, não tinha dinheiro, e um radinho para ouvir o canal lá, o programa do Walter Cronkite. E aí quem assiste os filmes dele e tal, você vê a maneira como ele fala bonito e tal, né? Então, se ele conseguiu hoje, a gente com a internet, que você fica lá, não tenho nada contra o TikTok, mas em vez de você ficar o dia inteiro assistindo imagens do TikTok, você consegue aprender um idioma, você pode estudar, você pode adquirir conhecimento. Hoje é bem mais fácil do que era há 50 anos atrás, com certeza, e acho que as oportunidades hoje estão aí. A gente, às vezes, fala muito mal da internet, das coisas ruins, mas quem define se a internet é uma coisa ruim ou boa é a gente que escolhe. E acho que hoje... A nosso favor, né? O acesso, com certeza, para o Bernd deve ter sido mais difícil para ele acessar o mercado internacional do que é hoje, porque hoje você tem caminhos. Hoje mesmo foi falado aqui da Fundação Estudar. A Fundação Estudar é bastante interessante, ela ajuda bastante gente. Conheço algumas pessoas que foram... que fizeram parte da Fundação Estudar. E aí, gente, não tem desculpa. Às 24 horas, todo mundo, foi o que o Josué colocou, né? Todo mundo tem 24 horas por dia para poder correr atrás, estudar, e quase todo mundo, praticamente todo mundo, tem acesso à internet, coisas boas e coisas ruins. Quem vai definir isso é você. Ninguém vai impedir você de conseguir conquistar seus sonhos. Essa que é a verdade. Acho que esse que é o caminho. Verdade, Demilton. Eu queria te ajudar para lembrar o filme do Sidney Poitier, mas tem mais de 100 filmes que ele fez, então vai ficar difícil. Não, porque é o que é o mais conhecido, né? Ao Mestre com Carinho. E um detalhe, Sidney Poitier, quando se tornou ator, ele um homem negro, né? Ele falou que jamais iria fazer papéis de criminosos, de escravos, de bandido ou de serviçais. Ele fez professores, ele fez policiais, ele sempre se colocou numa postura e escolheu os papéis dele sempre com essas posições. Você não vai encontrar nenhum filme do Sidney Poitier onde ele estivesse numa posição de submissão. Ele fez isso com uma forma mesmo de se posicionar. Na época, exatamente. E ele é reconhecido como uma forma de luta, né, de posicionamento. Naquela época, posicionamento, exatamente, né? Bem bacana. Ele abriu um espaço para atores negros que simplesmente não existia antes dele. Verdade. De ter justamente esses papéis de protagonista, né, dos filmes. Né? Exatamente. Desculpa, quando agora vamos lá, Denzel Washington recebeu o Oscar, né? Quem foi homenageado, inclusive, foi o próprio Sidney Poitier, e o Denzel citou essa história, que ele abriu o caminho para uma série de outros atores, como Denzel, como, né, os outros. E aí vai. Desculpa, tá? Eu me interrompi. Ele abriu uma porta o filme O Mestre do Carinho é um dos filmes mais bonitos que eu já vi, mas talvez até marcante dessa posição dele, dessa mudança que estava havendo na sociedade americana, esse outro filme que eu citei antes, que é Adivinha Quem Vem para Jantar, né? Exato, muito bom. Um ótimo filme também, se eu não me engano, com a Katharine Hepburn,
fazendo par com ele, um filmaço também. Mas vocês mencionaram a Fundação Estudar, que eu tinha mencionado anteriormente, eu tenho que mencionar aqui também o Instituto Ling, que me financiou também, que é uma outra fonte de financiamento também. Então, as pessoas podem procurar aí também o Instituto Ling, existem outras organizações, essas duas são duas das mais conhecidas, né? E financiam para diferentes tipos de cursos, né? Eles, no passado, eram muito focados em MBA, e ao longo dos anos eles abriram mais, principalmente a Fundação Estudar, para outros tipos de cursos também. Legal. Já É fui dar um importante a gente. Google aqui. O Instituto Ling é em Porto Alegre? É esse? O Instituto Ling, ele está em Porto Alegre, exatamente. Ele é ligado a um grupo empresarial brasileiro, de japonesa. Eles estão presentes, o grupo está presente em vários locais e eles financiam pessoas no Brasil todo. Então, a empresa e o instituto são de Porto Alegre, mas você pode se candidatar de qualquer lugar do Brasil. Uhum.